Olá pessoal, seja bem-vindo, sou o André Barbosa, especialista em investimentos e o tópico do nosso vídeo hoje são os fundos multimercados. Você já parou para pensar, será que vale a pena investir nos fundos multimercados? Pois é, eu invisto em multimercados há mais de 20 anos, então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, o que são os fundos multimercados? Segundo, se vale a pena investir nesses fundos. Terceiro, por que eu, André, hoje tenho uma participação menor da minha carteira em multimercados do que no passado. Quarto, a metodologia que eu uso para escolher em quais multimercados investir. E por último, como que eu monitoro essa carteira. Então, dá o seu like, se inscreve no canal, porque sempre vou estar trazendo aqui para vocês mais conteúdo sobre investimentos. Então vamos lá, entrando no primeiro tópico, o que é o fundo multimercado? Bom, diferente às vezes de um fundo de renda fixa, que fica claro que ele investe em ativos de renda fixa, ou um fundo de ações, que também fica claro, o fundo de multimercados, o próprio nome já diz, ele investe em várias categorias de ativos. Então pode ser renda fixa, ele pode estar apostando, por exemplo, na inclinação da curva de juros, pode ser em relação a câmbio, podem ser ativos no exterior ou mesmo ações. Então são fundos que eles têm um grau de liberdade muito alto em relação a quais ativos que eles investem. Tá? Como é que eles funcionam normalmente em termos de taxas? Eles cobram uma taxa de administração, que fica em torno de 2% na média, e também uma taxa de performance, que normalmente vai ser 20% do que exceder o que é o indicador de referência. No caso dos multimercados, normalmente a gente está falando do CDI. Como é que são os prazos de resgate? Os prazos de resgate vêm se alongando, basicamente para dar aos gestores a oportunidade de fazer, vamos dizer, operações mais sofisticadas. Então eles estão fazendo prazos de resgate que às vezes são 15 dias, 30, 60, 90 ou até 180. Por quê? Para o gestor não ter que desmontar uma posição no meio da estratégia para fazer face a resgates, tá? Então, multimercados, provavelmente você está olhando, está uma situação assim, se você já investe, você já entende, se não, às vezes fica um pouco confuso. Por que eu deveria investir nessa classe de ativos? Então, a minha principal consideração é a diversificação. Então, através de um único investimento, você vai ter um time de pessoas altamente qualificadas que vão estar escolhendo operações e muito provavelmente ativos que você normalmente não operaria diretamente. Não operaria juros, não operaria talvez ativos no exterior com tanta, vamos dizer assim, margem de manobra e também não estaria muitas vezes investindo no próprio câmbio. Então essa é uma razão que a gente traz, essa diversificação, o time qualificado que está por trás e muitas vezes também uma vantagem é que o fundo multimercado ele pode operar com alavancagem. O que é isso? As posições que o fundo vai fazer podem ser inclusive maiores do que é o patrimônio do próprio fundo. Bom, dito todas essas vantagens, eu já antecipei para vocês no início que eu hoje tenho uma participação menor em multimercados do que no passado. Ao longo dos últimos 20 anos que eu invisto em multimercados, essa participação desses fundos na minha carteira vem mudando, mas atualmente talvez esteja entre os níveis mais baixos que eu já vi. E isso aí tem algumas razões para isso. A primeira delas são os juros baixos. Então imagina o seguinte, estamos lá de volta em 2015, os juros estão em 14%, 14,25%. Um bom fundo multimercado está me entregando 150% CDI. Então isso quer dizer que mesmo depois das taxas, eu vou estar tendo uma rentabilidade em torno de 20% ao ano. Tá? Isso é sensacional. Levando em conta a inflação, que naquela época estava 7%, você está tendo uma super rentabilidade que vai te ajudar a o quê? A ter o efeito da rentabilidade composta no tempo e te ajudar a construir o seu patrimônio. Atualmente a gente está falando de juros na faixa de 2%. Então, se você for pensar 2%, um excelente fundo que vai me entregar 150% do CDI, isso quer dizer que eu vou estar tendo 3% de rentabilidade. Que não é simplesmente assim nada que me anima tanto, tá? Eu fico menos motivado de correr um risco de volatilidade para ter uma rentabilidade absoluta tão baixa quanto 3%. O segundo ponto é o seguinte, quando você tinha a taxa de juros, por exemplo, a 14% e a taxa de administração a 2%, você tinha muita gordura para diluir o que era a taxa de administração. Hoje a taxa de administração está no mesmo patamar do que a taxa de juros. Então, o gestor ele tem que correr um nível de risco muito alto para poder te entregar uma rentabilidade que exceda o CDI. Então, às vezes, esses fundos eles acabam trazendo aí um perfil de risco mais alto do que eu considero adequado para o nível de rentabilidade que eles trazem. O
terceiro é que, para buscar melhores rentabilidades, a gente está vendo um número cada vez maior de gestores de fundos multimercados tendo uma participação mais relevante em ações nos fundos, em renda variável. E isso aí, para mim, é uma política que eu não gosto muito, porque é o seguinte, eu já tenho aqui na minha alocação as caixinhas separadas. Quantos por cento eu quero ter em ações, quantos por cento eu quero ter em renda fixa, fundos imobiliários e por aí vai. Se o fundo multimercado também tem uma participação relevante em ações, isso para mim já era um problema, que é eu não conseguir medir qual que é a minha alocação real em ações. Então, muitas vezes eu posso estar correndo um risco maior do que eu gostaria. A segunda coisa é que para correr um risco de ações, eu prefiro ou estar comprando as ações diretamente ou estar investindo num FIA, que é um fundo de investimento em ações, que vai me cobrar uma taxa de performance no que a rentabilidade exceder o Ibovespa, por exemplo. Qual que é o problema que eu vejo em você pagar uma performance no multimercado que investe muito em ações? Porque a rentabilidade a partir da qual você passa a pagar a taxa de performance é o CDI. Então você acaba às vezes pagando uma taxa de performance muito maior do que você deveria. Então tá, vamos pensar agora o seguinte, como é que eu vou escolher então os fundos multimercados da minha carteira? A primeira coisa é que eu penso menos no fundo e mais no gestor. Quem que é o gestor, quem que é o time, quais que são as pessoas que realmente importam. A gente está tendo um movimento meio de dança das cadeiras, cada vez mais frequente aqui no Brasil, onde o gestor sai de uma gestora, vai para outra empresa, funda uma empresa nova ou o que for. Então, muitas vezes você começa a investir num fundo que tem um excelente nome, tem ótima rentabilidade, mas se você não se atentar, você vai ver que aquele gestor saiu de lá e já está em outra gestora, por exemplo. Então, eu sigo o gestor muito mais do que eu sigo o que é a gestora. Segunda coisa, performance. Não tem como deixar de olhar performance, só que eu olho de uma maneira um pouco diferente do que o mercado. A maior parte das pessoas do mercado vai olhar lá uma tabelinha de rentabilidades e vai ver quais os melhores fundos dos últimos 3 meses, ou 6 meses, ou um ano. Eu tenho uma visão diferente em relação a multimercados. Eu não acho que em 3 meses ou 6 meses você consegue aferir o que é o grau de acerto de um gestor. Gosto de olhar uma performance mais longa, gestores que já passaram por crises. E, ao mesmo tempo, não descuidar do curto prazo, porque se você tiver uma mudança de estratégia, você quer também estar sempre monitorando, nós vamos falar disso daqui a pouco, no monitoramento da carteira. Bom, aí eu vou olhar o seguinte, qual que é a estratégia do gestor? Então você vai entrar no site da gestora, você vai ver qual que é a tese de investimentos daquele fundo. Então ele está auferindo os resultados, vindo de que tipo de operação, são operações longas, curtas, timing de mercado, é ficar entrando e saindo, são operações muito alavancadas. Então é entender isso aí e ver se essa estratégia faz sentido para vocês. Eu já adiantei, por exemplo, que uma estratégia, um multimercado que tira a maior parte do seu resultado de ações, para mim não faz sentido. Não quer dizer que não faça sentido para outras pessoas. E aí como é que eu vou estar acompanhando isso tudo? As gestoras, elas divulgam as cartas de gestão, onde ali vai ter o time de gestão falando sobre quais as estratégias, o que eles estão esperando, essas pessoas, o que elas esperam para o mercado e como é que eles estão ajustando essas posições para aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Então, seja através da carta de gestão, seja através da conferência que o gestor faz, às vezes até mensalmente, ou até procurando vídeos no YouTube onde você vai ver aquela pessoa falando sobre o portfólio ou como investe, isso tudo me dá um entendimento para ver se tem a ver com a minha teoria de investimento, se eu acredito naquele caminho que essa pessoa está seguindo. Então, isso aí me ajuda a tomar essa decisão, juntando, então, olhar as pessoas e não a empresa, olhar a performance mais de longo prazo, entender que tipo de estratégia o fundo está seguindo e estar acompanhando sempre as cartas de gestão. Bom, montei a minha carteira, como é que eu vou fazer agora? Eu só esqueço, eu sento em cima dela e fico com ela para sempre? Não, eu vou estar monitorando ela periodicamente. A cada 3 meses, mais ou menos, eu estou sempre olhando. Vou estar ali sempre lendo as cartas de gestão, vou estar vendo se a performance está condizente com o que o gestor está falando no papel, está efetivamente entregando o que está prometendo,
teve alguma mudança na equipe, lembrar daquela armadilha, né? Às vezes o nome do fundo é o mesmo, mas o gestor já saiu. Então, essas aí são as maneiras que eu olho para monitorar a minha carteira de multimercados. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou pedir de novo para você dar um like, isso ajuda esse conteúdo, esse vídeo, chegar a alcançar mais pessoas que querem aprender sobre investimentos. Se inscrever no canal também. E nos comentários, qualquer dúvida que tiver ficado, eu estou aqui respondendo pessoalmente e vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.